Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez reunidos pelo estudo do Evangelho. Que Jesus nos fortaleça, nos dê uma semana de muita paz, de equilíbrio, de fé. Que estejamos sempre unidos a eles para que os nossos pensamentos sejam de amor, de conforto e de paz para aqueles que caminham ao nosso lado. E o nosso texto de estudo hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 119 chama-se Eia Agora. Começa com a carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Eia agora, vós que dizeis amanhã. Tiago já coloca para a gente a necessidade de a gente começar hoje. Hoje, é tudo para hoje. Não adianta falar que a gente vai ter feito antes de ontem, porque antes de ontem não existe mais, já passou. E não adianta falar, vou deixar para amanhã, porque amanhã é futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso, agora, presente, agora. E Emmanuel vai dizer para a gente, agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida, possivelmente, mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é a garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção do teu concurso fraterno responda às necessidades do teu irmão, com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te detenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Diz André Luiz que a nossa única perda real é a do tempo. E hoje em dia, com tantas distrações no nosso caminho, a gente perde muito tempo. Acredita que os dias estão passando muito rápido, que a gente não dá conta de fazer tantas atividades e realmente às vezes a gente se sobrecarrega delas e acredita que vai dar conta de um monte de coisas, quando na verdade a gente dá conta de menos. E não tem problema da gente não ter condição de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Nós não precisamos ser multitarefas. É um recado especial para as mulheres, porque elas querem dar conta de tudo. E às vezes dar conta de tudo significa fazer um pouco menos de tudo também. Porque a gente começa uma tarefa, para no meio, vai fazer outra, começa uma terceira e vai se enrolando no meio do caminho sem disciplina, sem propósito. E aí a gente chega ao final do dia exausto, tentando saber como é que dá conta de fazer tantas coisas que a gente se propôs e frustrados porque não conseguimos fazer a maior parte delas. Então é preciso usar o tempo ao nosso favor para que a gente possa efetivamente realizar o que a gente se propõe naquele período de tempo. Mas ele diz aqui para não deixar para amanhã. Às vezes a gente deixa para ligar para alguém, amanhã eu ligo, depois eu falo, depois eu vejo, e quando a gente vê a oportunidade se perdeu. E aí não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás, porque a pessoa que sofre está precisando da nossa ajuda nesse instante, daquela palavra de consolo agora. Porque mais tarde, talvez alguém já tenha socorrido, ou talvez não haja mais necessidade de socorro, porque o momento já passou e o sofrimento é maior e a gente não vai poder fazer nada. Então, colocar-se em disponibilidade para viver o hoje é muito importante, porque disse que a ansiedade é medo do futuro.
e a depressão é medo do passado. Claro que não é só isso, existe todo um estudo complexo sobre essas duas males que têm assolado o nosso planeta, nós seres humanos e até os animais andam nessas condições, porque a gente vive na expectativa de um futuro. A gente vive imaginando realizar isso ou aquilo, mas paralisados agora no presente. Como é que a gente quer que uma coisa se realize no futuro se nós estamos paralisados agora no presente? E muitas vezes estamos paralisados porque ainda estamos amarrados a coisas do passado. É claro que é difícil liberar o passado para que ele continue, para que ele exista só no passado como uma lembrança. Para isso a gente precisa da ajuda, às vezes a gente precisa de uma terapia, às vezes a gente precisa conversar com a gente mesmo, dar lá umas sacudidas na gente e falar: isso que já aconteceu não me serve mais, não vai acrescentar nada na minha história, então eu preciso deixar para trás. E também se agarrar às mágoas, muitas vezes também as mágoas, as tristezas, os acontecimentos passados acaba também virando um vício. É claro que é muito triste a gente falar isso para uma pessoa: você está presa no passado por prazer, porque é confortável. Porque quando dói, a gente nunca vai entender que isso é confortável. Mas às vezes o medo do futuro, o medo do que a gente possa realizar e que a gente consegue se libertar das coisas que nos prendem ao passado, dá medo, porque é incerto. Mesmo as coisas ruins, a gente sente um certo conforto porque a gente conhece elas, a gente domina. Conta uma história que um cachorro estava uivando com a pata presa numa corda, mas que era muito fácil de se soltar, mas ele continuava gemendo. E ao passar por ali, um rapaz pergunta para o seu mestre: mestre, mas por que ele simplesmente não tira a pata? E ele diz assim: é porque a dor está grande o bastante para ele chorar, mas não o suficiente para ele tomar uma atitude e retirar a pata. E às vezes a gente está fazendo isso com a gente mesmo e não tem nada a ver com ter força demais ou provar para os outros alguma coisa, e sim para a gente sair do desconforto que a gente está preso. Então, se a gente tem amarrado alguma situação que nos causa tristeza, mas que de certa maneira traz algum conforto porque a gente conhece, a gente precisa se livrar dessas amarras e seguir adiante. E Tiago diz: eia agora, porque é nesse instante que a gente vai mudar a nossa vida. Quando a gente fala em mudar de vida, a gente pensa que a gente vai estalar os dedos e tudo vai ser diferente. Não. A nossa construção espiritual, assim como nossa construção material, ela é feita aos poucos, um tijolinho de cada vez. A gente não tem consciência de quanto a gente está mudando, porque a gente está vivendo a situação, mas é só a gente olhar um pouquinho para trás e a gente vê o quanto as coisas mudaram na nossa vida. Às vezes aqueles medos, aquelas incertezas que nós tínhamos lá atrás, se a gente pensar hoje, a gente até dá risada, fala: nossa, não era tão grave assim, porque passou e porque nós conseguimos superar. E se superamos aquelas outras dificuldades, vamos superar essas também, porque Deus não dá pra gente um fardo maior do que a gente pode carregar. A gente precisa confiar e entender que sim, as situações são difíceis, precisamos em muito da ajuda daqueles que estão ao nosso redor para que a gente enxergue melhor as situações. Muitas vezes, e a maioria das vezes, as pessoas não podem fazer exatamente nada por nós, mas se elas nos disserem, nos apoiarem, dissermos que nós somos capazes, a gente consegue força para seguir adiante. Por isso a importância das pessoas ao nosso lado. Então, a mensagem de hoje é: comece agora, não perca tempo. Não importa o que foi até ontem e não se ocupe do que vai acontecer amanhã. A construção do seu futuro, do nosso futuro, começa com as atitudes que a gente tomar hoje. Então, que Jesus nos abençoe. E hoje vamos fazer vibrações especiais pelos nossos irmãozinhos lá do sul, que estão sofrendo com as enchentes, com tantos problemas, doenças, com a perda dos seus bens materiais, mas sobretudo com a perda da sua confiança,
com medo ali se instalando, deles não conseguirem se reerguer. Então as nossas vibrações vão por eles, que Jesus fortaleça, ilumine, ampare, que possamos nos unir como um país só, que a gente não pense em diferenças, mas sim na união do nosso povo, para que sejamos úteis, para que possamos fazer o melhor por eles. E encerrando dizemos: Pai amado, ilumina os nossos companheiros e fortaleça os nossos passos no bem. Ensina-nos a sermos úteis e auxiliar os nossos companheiros de caminhada com a mesma coragem e boa vontade que gostaríamos de ser amparados por eles. Ensina-nos a conseguir o nosso pão diário, Pai, que não nos falte alimento na mesa, mas sobretudo que não nos falte o alimento do Espírito, que nos prepara para as nossas dificuldades, para a nossa jornada, para o nosso aprendizado. Que possamos nos unir, nos fortalecer, para que vejamos no nosso irmão apenas isso, o irmão necessitado de ajuda, e que ergamos os nossos braços para sermos úteis a eles. Que a tua fé, que a tua luz, que a tua misericórdia envolva todos nós e nos coloque fortes para sermos fortes com os nossos irmãos. Graças a Deus. E encerramos mais um Evangelho pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos ampare, que fortaleça os nossos irmãos em dificuldade para que eles possam superá-las com a nossa ajuda. E em nome de Deus. Bom dia.